na hora o Senhor me trouxe à mente que era para falar sobre Zaqueu. Eu falei, mas Zaqueu não era a palavra que eu queria trazer, mas foi o que o Senhor mandou, né? Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, porque eu só quero falar disso, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Então, abra sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. Glória a Deus, é fiel, Pai. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos. E era rico. Repete comigo. E era rico. E era rico. Amém. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma forma Deus salvei alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz, né, sobre Zaqueu, um homem publicano, né, um homem que cobrava impostos, um homem que não era muito bem visto pela sociedade, porque a palavra de Deus diz que ele era um judeu. Só que ele era publicano e ele cobrava impostos. E os judeus não ficavam felizes de ver ele, sendo do povo dele, cobrando imposto, né? E aqui a palavra do Senhor diz que também ele era rico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus. E ali a multidão, por onde Jesus passava, era uma multidão muito grande, aquela multidão impedia dele ver, dele enxergar quem era Jesus. Ali a palavra de Deus diz que ele era pequeno, ele era baixo, e ele teve uma estratégia: vou subir numa figueira, vou subir numa árvore para mim ver quem é esse Jesus. Porque eu creio que ali ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus fazia o cego enxergar, que Jesus fazia milagre. Eu creio que ali no coração dele tinha uma curiosidade de saber quem é Jesus. Aleluia. E no momento que ele teve aquele desejo no coração, ele subiu. O que me chamou mais a atenção é porque Jesus já conhecia ele. Desde o ventre, a palavra do Senhor diz que desde o ventre o Senhor já nos escolheu. Ali Zaqueu, ele só queria ver quem era Jesus, mas a palavra de Deus diz que Jesus na mesma hora falou: desce depressa, Zaqueu, porque hoje não veio eu voltar na tua casa. Ali Zaqueu desceu correndo com alegria, porque ele viu que Jesus ia para a casa dele, e ele recebeu com alegria, com satisfação, porque ele falou: hoje o Senhor vai entrar na minha casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é motivo de alegria do Senhor estar na nossa casa, principalmente a nossa casa espiritual, nosso coração, né? Porque hoje no mundo nós vivemos um mundo de angústia, um mundo onde não tem amor, como foi falado hoje pelo irmão, né? Hoje um mundo corrompido, né? Que as pessoas não se preocupam umas com as outras, né? E ali Zaqueu, na mesma hora, ele foi receber o Senhor com alegria. Porque eu pedi para vocês repetir que ele era rico.
Mais na frente vocês vão entender. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque aqui a palavra conta, né? Que quando Zaqueu, ele desceu daquela árvore e foi receber Jesus, tinha uma multidão em volta. E aquela multidão começou a murmurar, começou a reclamar, começou a falar que Jesus recebia pecador na sua casa. Começou a falar mal de Zaqueu, porque Zaqueu ele não era bem visto. Isso serve para mim e para você, irmão. Você acha que você vem para a igreja, as pessoas não ficam criticando, falando porque você está vindo para a igreja? Você acha que as pessoas não falam? Ela vai mais de crente. Você acha que ninguém fala mal de você? É lógico que ninguém fala. Só que aqui a palavra nos dá uma lição muito grande. Porque mesmo Zaqueu, ele sendo pecador, ele fazendo as coisas erradas, o coração dele agradou a Deus, agradou a Jesus. Porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus falou na mesma hora: hoje eu quero ir para a tua casa. Aleluia. Não importa o que a multidão esteja falando de você. Não importa o que as pessoas estão falando a seu respeito. Aleluia, Continua sendo Deus. Continua fazendo a vontade de Deus. Continua agradando ao Senhor. Porque é o Senhor que vê o teu coração. E Ele sabe aquilo que está lá no profundo e no oculto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, essa palavra fala que Zaqueu era rico. Mas ele não era pegado à riqueza. Porque aqui a palavra fala que ele ia dar para os pobres metade de todos os seus bens. E se ele deixar com alguém, ele vai lhe restituir 4 vezes mais. Jesus em nenhum momento pediu para ele dar nada. Mas ele na hora que ele teve um encontro com Jesus, ali ele falou: eu vou dar. Ele estava com o coração de dar, o coração que é voluntário. Ele quis dar. Só que se você for ver em Lucas 18, aleluias, fala também de um rapaz que Jesus também. Em Lucas 18, no versículo 18, diz também de um rapaz que Jesus teve um encontro com ele. E ele fala assim: bom mestre, o que preciso para ganhar a vida eterna? E Jesus ali calmamente falou para ele: guarda os mandamentos do Senhor. Ele falou: ah, Senhor, eu já guardo, eu já faço isso desde moço, desde pequeno. E o Senhor ali olhou para ele e falou assim: tem só uma coisa que você não está fazendo. Você é rico, vende tudo que você tem e dá para os pobres. A palavra de Deus diz que ele se entristeceu, que ele abaixou a cabeça e saiu. Porque o coração dele estava onde? Estava na riqueza. Se você for comparar essa palavra com a outra, você tem uma grande diferença. Aleluia. O Senhor não pediu nada, mas ele falou: eu vou dar. E nessa daqui, ele se entristeceu. Ele falou: não, eu sou muito rico, eu vou vender tudo, vou dar para os outros, vou dar para os pobres. Baixou a cabeça e saiu. Quantas pessoas hoje em dia não é assim? Tem muita gente que é pobre, que não tem dinheiro, mas é apegada também à riqueza. E tem muita gente que é rica e que não é apegada, como Zaqueu. Tem um coração voluntário de abençoar a casa de Deus, de abençoar as pessoas. Então, irmãos, que essa palavra sirva para nós também de pegar esses exemplos. Do nosso coração está na mão do Senhor. Do nosso coração ser conduzido com a vontade de Deus, né? Porque aqui a palavra de Deus diz que é mais fácil, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ganhar a salvação, né? Muito triste isso, né? Porque aqui a palavra do Senhor estava contando tipo uma parábola para esse rico aqui. Mas que a gente possa pegar o exemplo de Zaqueu, que olhou para a salvação dele. Porque eu creio, né, que a nossa salvação é a nossa maior riqueza. A nossa salvação é algo que é o nosso maior bem. Não tem preço. Jesus pagou um alto preço. Lá em João 3,16 diz que o Senhor Jesus, Ele deu o seu único filho por amor de mim e de você. É um amor tão grande que o Senhor não teve palavra para expressar aquele grandioso amor pelas nossas vidas.
Então a nossa salvação é o nosso tesouro, é a nossa riqueza, é algo que nós devemos pensar todos os dias, né? E ver como que a nossa vida está sendo guiada. Se está sendo guiada pelas coisas dessa terra, se está sendo guiada pelos prazeres dessa terra, porque nós sabemos que no mundo é do maligno, nós sabemos que tem muita coisa boa aqui na terra, muita coisa que agrada que é a nossa carne, que é os prazeres, que é os pratos que o inimigo muitas vezes quer oferecer para mim e para você, mas que nosso fim não vai ser bom, mas que a gente venha olhar para aquilo que o Senhor está nos oferecendo, que é algo glorioso, que é algo grandioso e que foi pago no alto preço. A salvação é de graça, mas foi pago no alto preço naquela cruz pela nossa salvação, que a gente vinha dar valor, que a gente vinha renunciar a nossa vontade, que a gente vinha renunciar os prazeres dessa carne, os prazeres dessa vida, para agradar o Senhor, para buscar Ele a cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 16, versículo 19, também conta uma parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Eu vou ler um pedacinho, acho que ainda dá pouco tempo, né, pastor? Aleluia. Lucas 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias em regalia esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa, da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi ao sepulcro, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe com água a ponta do seu dedo, e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te daqueles que tu recebeste os bens da tua vida. Lázaro somente recebeu males, agora este é consolado, e você está sendo atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiséssemos passar daqui para lá, não poderíamos, porque o povo de lá para cá. E disse-lhe: Rogo-vos, pois, ó Pai, manda-me à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que eles não venham também parar neste lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas para ouvir. E disse eles: não, pai Abraão, mas algum deles pode ouvir. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependei-vos. Porém Abraão lhe disse: se não ouve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra dura, difícil. Uma palavra que fala de um homem que era rico, que desfrutava do bem dessa terra, né? Mas também conta de um homem que era pobre, de um homem que era mendigo, de um homem que tinha chagas no seu corpo, de um homem que sofria. E a palavra de Deus diz que os dois ficou doentes e os dois morreram. Porém, aquele mendigo foi para o seio de Abraão. E aquele rico que desfrutava de todo o bem dessa terra, que comia do bom e do melhor, que luxava, não que seja pecado, irmãos. Aqui é só uma parábola. É só para a gente pensar, né, sobre a nossa salvação.
Mas aqui esse rico, ele luxava, ele comia do bem do melhor. E a palavra de Deus diz que o mendigo comia do que sobrava da mesa do rico, do resto. Mas quando os dois morreram, né, ali ele foi para aquele lugar de tormento. E ali ele foi pensar na salvação dele, já era tarde. Então, para que serve essa palavra para nós nessa noite? Que a gente venha refletir na nossa salvação, na nossa vida. Porque a gente sabe que só tem dois caminhos, o céu e o inferno. Só tem esses dois caminhos, irmãos. Então aqui, a palavra de Deus diz que Lázaro escolheu a boa parte, que foi de servir a Deus, de passar por luta, passar por dificuldade, mas ter a certeza da salvação, de estar com o Pai, de estar ali no lugar de paz, de refrigério para a sua alma. Ainda que ele tenha passado pelo sofrimento aqui dessa terra, ele estava ali descansando. Mas ao contrário daquele que era rico, que desfrutou de tudo do bom e do melhor, que estava sendo atormentado, estava num lugar de pavor, porque a palavra de Deus diz que ele pediu para molhar a ponta do dedo com água para refrescar a sua língua. Era um lugar que é quente. Eu fico imaginando, quando você queima o dedo, é horrível, né? Queima o dedo assim no fogo, você fica soprando, você põe logo debaixo da torneira. Agora imagina o corpo inteiro queimando. Misericórdia, né? Então ali, aqui a palavra nos ensina. Aqui a palavra nos dá um alerta nessa noite para a gente refletir sobre a nossa salvação. Para onde que a nossa alma vai. Para onde vai ser o destino da nossa salvação na eternidade. Né? Porque o Senhor está nos dando o quê? Oportunidade da gente se arrepender, da gente buscar a face dele, da gente estar na presença dele a cada dia, servindo a ele. Porque depois que morrer, que nem aqui a palavra fala, vai ser tarde. E ele ainda queria que Abraão fosse avisar os seus irmãos. Mas aqui a palavra de Deus também dá um alerta. Se não ouviu Moisés, não ouviu os profetas, não tem mais jeito. Os mortos não vai vir da remissão. Então a oportunidade é aqui enquanto a gente está aqui nessa terra. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Né? Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não ter mais jeito. Né? Porque aqui eu creio que esse rico depois se arrependeu de não ter dado ouvido. Mas aqui a palavra nos alerta nessa noite. Né? Eu não sei o motivo, porque o Senhor nos deu essa palavra. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Aleluia, Deus, obrigado. O Senhor sabe todas as coisas. Pode ver que no começo do culto, o Senhor falou que é de salvação. E o irmão, ele cantou ainda meu hino. Do Fábio. Eu estava em casa, falei, eu vou cantar o hino da Arca 291. O irmão vai cantar. Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele que está na direção do culto, ele que sabe por que está falando, né? Às vezes uma pessoa está passando na rua e pode ouvir a palavra de Deus, né? Deus, ele está no controle de tudo. E foi essa palavra que o Senhor falou no meu coração, né? Que o Senhor, que vocês possam acreditar nessa palavra, né? Pegar a porção que sirva para vocês, né? Porque a gente pode analisar os dois ricos. Os dois eram ricos. Só que um estava pegado na riqueza. Um estava pegado nos bens materiais. E o outro não. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Mas ele quis doar. Ele quis doar. Porque ali tem o quê? Salvação. A palavra de Deus fala, né? Hoje houve salvação. Porque ele se arrependeu, ele era um homem que roubava, ele era um homem que tirava, ele era um homem que era injusto e não agradava a Deus. E aí, no momento que ele teve aquele encontro com o Senhor, ele falou, não, eu vou devolver, isso está errado. Eu vou entregar, porque não é meu. Né? A mesma coisa a pessoa que já roubou, já praticou coisas erradas, quando ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ela muda, ela fala, não, eu vou ali pedir perdão, porque eu fiz coisa errada. Ela é transformada, ela é mudada. Né? Eu vou falar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Quando eu me converti, muitos anos atrás,
A primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração é que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. E eu falei, nossa, Senhor, é difícil pedir perdão. É muito difícil. Eu cresci com meu pai, ele era alcoólatra, ele batia na minha mãe, ele judiava muito da gente. Eu cresci com raiva dele. Eu cresci falando, ele não é um bom pai. Eu cresci com raiva dele. Aí quando eu me converti, o Senhor falou assim, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar. Eu falei, meu Deus, como assim? Ele que fez as coisas erradas, e eu tenho que pedir perdão? E o Senhor falou, E pensa numa coisa difícil. Várias vezes eu chegava perto dele, eu dava bênção para ele todo dia. Eu falava com ele, mas dentro de mim tinha uma mágoa muito grande. Aí eu falava, hoje, Senhor, hoje eu vou lá pedir perdão. Aí eu chegava na casa da minha mãe, chegava perto dele, quando eu ia falar, travava, não saía uma palavra. Voltava de novo, orava, jejuava e ia de novo. Nisso, irmãos, fiquei 6 meses orando, jejuando e pedindo para Deus me ajudar nesse processo, para você ver como é difícil. Aí um dia, graças a Deus, eu consegui. Eu fui lá na casa da minha mãe e chamei meu pai e falei, pai, eu tenho algo para te falar, eu queria te pedir perdão. Ele, mas por que? Você nunca fez nada? Eu falei, porque o Senhor me incomodou para te pedir perdão. Ali, pensa numa coisa boa. Aleluia, eu tirei um peso, mas um peso enorme das minhas costas. Senti um alívio na minha alma tão grande, que eu não sei explicar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmãos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E outra coisa que aconteceu, quando meu pai ficou doente, a pessoa que ficou com ele no hospital foi eu. E quando o último dia da vida dele, estava eu já orando por ele. Então foi algo assim que Deus preparou. Deus assim foi maravilhoso. Porque ele foi para a glória, que graças a Deus ele se converteu, e foi em paz. E a minha alma também ficou em paz, porque eu fiz a minha parte. Né? Não estou aqui para me gloriar, que eu dizer que sou super crente, eu não sou não, gente. Eu estou aqui falando porque o Senhor colocou no meu coração. Eu nem ia falar isso. Nem tinha programado de falar nada disso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Não é fácil pedir perdão. Quem falar que é fácil, não é. Porque na hora que você vai, quando você chega perto, você não consegue falar. É algo que te segura. É algo que é forte. E só com a ajuda de Deus que a gente consegue. Amém? E foi até aqui que o Senhor me deu. Meu Deus. Que as palavras vão exaltar o Senhor. Aleluia.